Olá, que bom ter você no nosso canal. Hoje é sexta-feira, dia de entrevista. Hoje eu entrevisto o corretor de seguros Alexandre Lima Passarello. Ele é diretor da corretora Lima Passarelli Assessoria e Corretagem de Seguros, bacharel em Direito, e também entrevisto a doutora Esther Malka Azenberg, advogada e também diretora de uma corretora de seguros, diretora da Malka Seguradoras. Alexandre, Esther, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por vocês terem vindo, aceitarem o convite para gravarem com a gente. E o tema de vocês é super interessante, né? Que vocês trabalham com as questões de seguro, e questões de seguro são sempre questões que têm muitas dúvidas, as pessoas sempre querem buscar esclarecimentos, então acredito que hoje nossa conversa vai ser muito legal e espero que a gente consiga auxiliar quem está nos assistindo, tirar dúvidas. Deixa eu apresentar para vocês. O Alexandre, ele, como eu disse, é corretor de seguro, mas ele é graduado em Direito. Então, o Alexandre ele dá palestras para OABs e para a Faculdade de Direitos, tratando das questões do seguro calção e outras garantias de seguro que você pode fazer numa corretora, e ele vai explicar um pouquinho melhor o trabalho dele. E a Esther trabalha advogada e também trabalha na parte de seguro de saúde, seguro de vida, seguro de veículos, e vai contar por que ela foi fazer direito e o que ajuda isso na atividade da corretagem. Então vamos lá. Vocês estavam me contando que vocês trabalham em parceria. Sim, alguns seguros, né? Em algumas modalidades nós fazemos parceria. O Alexandre ele é muito forte nessa área de seguro garantia. E eu tenho uma expertise muito grande que ele tem, inclusive ele vem de seguradoras. E eu tenho uma expertise de muitos anos na área de saúde. Então a gente faz um intercâmbio aí de expertises, né? Os clientes dele que têm necessidade de conhecer saúde, está precisando de algum produto, quer fazer algum contrato, aí ele me chama. E eu, quando preciso de alguma coisa na área de garantia, que é a expertise dele, ele conhece tudo, eu chamo Alexandre. E juntos nós fazemos um trabalho bem grande, né? Verdade. E os dois fizeram direito depois de terem as suas corretoras. Então, eu estou na área de seguros há 24 anos. E eu estou formada em Direito há 6 anos. Há 6 anos. Há 6 anos. O Direito sempre foi o meu grande sonho dourado. Eu fiz outras faculdades, eu fiz Faculdade de Belas Artes, eu fiz Faculdade de Letras, fui para a área de seguros. Por um acaso aconteceu de eu ir para a área de seguros, na época que eu estava lecionando. Eu conheci uma pessoa dessa área, eu me interessei muito, fui para essa área, acabei saindo da área acabei parando de lecionar, né? E fiquei basicamente na área de seguros. E direito sempre foi meu grande sonho dourado. Sempre, 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 sempre quis fazer direito, não tive oportunidades. Uma hora era porque eu tinha criança pequena, uma hora porque tinha um problema, uma hora tinha outra, e eu tinha que me dedicar muito. Até que, há 10 anos atrás, eu falei, agora vai. Né? Não só agora vai para uma realização pessoal, como eu também acreditava que o direito ia me ajudar muito a compreender, a trabalhar com os meus clientes e poder dar um apoio para eles de muita coisa. O direito, para quem trabalha na área de seguros, é extremamente importante você conhecer, porque dá uma segurança para o cliente, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, quais são as consequências de atos errados dele, de atos certos até, quais são os atos certos, né? Sim. E especialmente uma área que eu atuo muito, que é a área de saúde. A área de saúde, de seguro-saúde, assistência médica, é uma área que ela necessita muito de conhecimentos jurídicos. Você pode dizer que depois da faculdade de Direito, da sua da graduação, houve alteração na sua forma de trabalhar com a parte de seguro? Muito, muito. Eu não, eu tenho certeza que agora eu sou até mais cautelosa em orientar o cliente, né? Existe muita a pessoa falar assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, você não faça,
Porque se acontecer alguma coisa, juridicamente pode acontecer isso, isso, isso e isso. Então, assim, eu não atuo contra seguradoras, contra operadoras de saúde, nada disso, porque isso seria uma colidência de interesses, né? Eu não faço isso de jeito nenhum, não, jamais eu vou falar mal ou falar, olha, faça isso contra a seguradora, contra a operadora, de jeito nenhum, certo? Sim. Eu simplesmente oriento, na verdade, o cliente pelo caminho do bem, Muito bem. certo? E como que foi para você, Alexandre? Você fez primeiro teve a corretora, depois você foi fazer direito ou você fez direito primeiro? Na verdade, tudo diferente, Como, Eduardo. como que foi? Me conta. Olá a todos. Então, diferente um pouco aí da Esther, a minha trajetória iniciou na área de sistemas. Então, eu me graduei na área de técnica informática e entrei numa seguradora, e a qual eu fui crescendo e galgando novos objetivos. E aí eu comecei a fazer direito. Quando eu fiz direito e me formei, e eu fui para a área de seguro-garantia, que aí foi a minha trajetória e meu know-how hoje atualmente com a Lime Passarello Corretora. Então, nesse sentido, o direito, na minha visão, ele é um seguro amplo, que na minha visão todos os cidadãos e cidadãs brasileiras deveriam fazer, porque ele abre o leque para a gente saber nossos direitos e também cumprir os deveres, que é o que falta nesse país. E o direito ele tem muito a ver não só com seguro, com todas as áreas, né? Eu falo que ele interliga tudo, mas principalmente seguro. Pegando um pouco aí o gancho da Esther, que a gente é parceiro, além de amigos, enfim, eu acho que o mundo de seguro, ele traz essa junção, quando a gente une amizade e une parceria e une o próprio hoje corretor de seguros, a gente fica mais forte. E eu falo que a gente não é bom em tudo, né? Seja o próprio um advogado que se especializa no segmento do direito, seja um corretor de seguro que se especializa em X tipos de seguros. Então eu falo que o que é de saúde, ela tem um know-how. Então eu falo, Esther, não quero nem saber, por favor, toca aí que você é a professora da parte de saúde. E eu já tenho a expertise, é o que eu foco, é o que eu estudo, é o que eu me interajo, que é o seguro garantia ou vulgo performance bond, porque é um seguro que vem da Europa e da América do Norte e que no Brasil ele é chamado de seguro garantia, mas ainda estamos andando ainda a passos lentos versus América do Norte ou versus a Europa, que esse seguro já é arraigado. Explica pra gente um pouquinho o que é o seguro garantia. Então, o seguro garantia nada mais é do que a seguradora está sendo uma garantidora, ou seja, ela está sendo uma fiadora, está afiançando que o nosso cliente vai honrar o contrato, que ele vai cumprir o contrato. E diferente do que as pessoas imaginam, que o seguro-garantia é só um tipo de seguro, na verdade eu falo que ele tem vários subtítulos, ou seja, vários subitens de seguros. Por quê? No seguro-garantia a gente tem o seguro licitante, que é para participante de licitações no Brasil, conforme a Lei 8666, e isso eu ligo no garantia pública, porque o seguro-garantia tem duas vertentes, uma garantia privada e seguro-garantia pública, ok? Além de licitações, quando o participante de uma licitação ele ganha, ou seja, ele foi contemplado, ele tem que fazer uma outra garantia que a gente chama de seguro-garantia de executante ou executor. Nesse sentido, ou usando os termos mais conhecidos lá fora, que é o performance bond, e no licitante que é o bid bond. Então, no executante, ele vai executar, seja com o fornecimento de um bem, seja com uma prestação de um serviço, seja com uma execução de uma obra. Em alguns casos, o próprio contrato com o ente público, ou federal, municipal ou estadual, existe também uma cobertura acessória, mas obrigatória quando vem no contrato, que é a cobertura trabalhista. E esse seguro, ele é tão essencial que a própria lei, a 8666, ela defende ele como uma forma de caução. Lembrando que pode usar título da dívida pública, pode usar o carta-fiança, que é a instituição financeiras que fazem, ou a forma de caução em numerário a favor do ente que está fechando o contrato. Isso quando eu falo de garantia pública. Sim. Também temos o seguro-garantia aduaneiro, que envolve sempre a Receita Federal, e aí tem subitens também desse do aduaneiro, que é a admissão temporária, que é o trânsito aduaneiro, que é o drawback, e também nós temos o determinação de valores. Não vou me estender porque realmente é muito extenso esses itens. E claro, para fechar com chave de ouro, ainda não garantia pública, tem o garantia judicial. O garantia judicial hoje ele também tem 3 vertentes também, na verdade 4, né? Eu falo, uma não é muito judicial, eu falo que ainda é administrativo, que é quando existe crédito de ICMS, o qual o nosso cliente está discutindo ainda em âmbito administrativo, que ele pode usar a forma de caucionar o acordo que ele está fazendo com a Receita Federal e assim por diante, né? Ou com o ente público que está cobrando os tributos. Lembrando que o garantia judicial ele serve tanto para a esfera civil, trabalhista e tributário. Então, toda vez que o nosso cliente tem que fazer um depósito judicial,
para o juízo, ele pode utilizar a pólice. Por que a pólice? Porque ela é menos onerosa para o nosso cliente, ou seja, ainda mais numa situação que estamos no país, que todo mundo tem que economizar o máximo, o seguro-garantia ele acaba deduzindo no balanço como uma despesa, diferente de um carta-fiança de banco, que é muito mais oneroso. A gente sabe que banqueiro ele busca sempre ganhar dinheiro, é claro, né? Nada de graça nesse país. Então a pólice ela vem para contribuir, inclusive, com essa menos onerosidade do segmento empresarial. Além de tudo, a pólice, ela, quando a gente fala judicial, ela segue sempre as orientações ou as regras da própria lei, ou da própria CLT, ou do CNJ. Então, todas as regras, elas são embutidas e canalizadas dessa forma de caução. Quando a gente fala de trabalhista, inclusive, advento com a reforma trabalhista, hoje também pode usar para depósito recursal. Então, além do depósito judicial, também pode se utilizar para depósito recursal. Novamente, para ficar menos oneroso para a empresa. Deixa eu te perguntar, porque eu tenho visto muito o seguro-garantia no depósito recursal trabalhista. O depósito recursal trabalhista, eu não sei agora de cabeça, mas ele deve estar em torno de R$ 10.000, eu não sei o número exato. Se eu não quiser fazer então o depósito de 10 mil nos autos e eu for buscar o seguro garantia, quanto que mais ou menos eu gastaria? Quanto que eu deixaria de recolher ali, em vez de recolher os 10 mil do depósito recursal? Não precisa ser um número exato, mas eu economizo o quê? 30%, 20%, 10%? Na verdade, tem uma análise do perfil da pessoa, né, Alexandre, que vai buscar esse seguro garantia, não é isso? Então, por exemplo, nós fizemos uma parceria agora há pouco tempo numa empresa que precisava fazer um depósito recursal. Sim. E ele tinha que garantir o valor da condenação. E era quanto esse valor de condenação? Perto de 300 mil, né, Alexandre? Isso, por volta disso. Perto de 300 mil reais. E o perfil da empresa não estava assim muito redondinho, né, em termos financeiros. Então, é que nem banco. O banco, quando você não tem um perfil muito bom, os juros vai lá para cima, né? Na verdade, o banco faz isso, instituição financeira. Eles põem os juros altos para cobrir aquele que não vai pagar. Sim. No seguro também é mais ou menos assim, né, Alexandre? Qual? Então, essa pólice de 300 mil reais, esse seguro garantia, nós conseguimos numa seguradora por 37 mil, né? Bom, Mais ou mas em menos. vez, nesse caso do cliente de vocês, fazer um depósito judicial de 300 mil, ele conseguiu garantir o processo com 37 mil, foi 10%, Sendo né, que praticamente. a pólice de seguro garantia, ela tem vigência por No mínimo 3 anos. Então, ele está fazendo os 37 mil pelos 3 anos, que é mais ou menos um prazo estipulado para recurso. E não é a seguradora que inventa esses 3 anos. Isso está na CLT, está em tudo. Sim. Agora, certo? se chega nos 3 anos e o processo eventualmente ainda não está julgado, você tem que renovar o seguro. Isso. Aí você gasta, no caso de vocês, o sujeito gastaria mais 37 mil. Depende, você pode, teoricamente seria mais 37 mil. Sim. Só que nesse tempo, vamos supor que você fez por mais 3 anos. Ou você fez no primeiro trimestre, no primeiro triênio. E a situação já foi resolvida, foi julgada, você pode pedir o cancelamento dessa pólice e uma restituição de parte do prêmio. E depois fazer Proporcional. uma outra Não é pólice. pro rata, é prazo curto, porque a seguradora retém uma parte do prêmio, etc. Mas você nunca fica... Ah, eu paguei por 3 e só usei por 1 ano. Não, você vai ter a tua restituição. Eu repito, é prazo curto, não é pro rata. Vale a pena pro reclamado então fazer? Vocês recomendam? Ah, sim, porque ele não... Ele tem mais expertise. Vai lá, Alexandre. Mas a gente fez, por exemplo, fala dos cálculos, a gente faz cálculo de juros para o cliente. Na verdade, doutor Eduardo, essa é uma pergunta que eu falo que é mágica no segmento de garantia. É a primeira pergunta que todos os empresários perguntam, o custo. E pegando em consonância aí com a minha parceira, com a doutora Esther, é complicado a gente falar porque depende do perfil da empresa. Tem que fazer uma análise. Porque uma seguradora, eu falo que ela é uma instituição também de interesse, ou seja, ela quer ganhar dinheiro, ninguém aqui é casa de samaritano. Então, nesse sentido, ela vai avalizar e vai verificar score do Serasa, o rate do Serasa, vai analisar o PL, patrimônio líquido da empresa, qual que é o lastro financeiro. Por quê? Para ela ser uma fiadora, ela tem que ver que o nosso cliente ele tem como honrar se caso ocorrer a condenação. E interessante que o seguro garantia, quando a gente fala de judicial, até para o próprio meio judiciário ficar tranquilo, a renovação é compulsória. Na verdade, eu nem uso o termo renovação, eu uso o termo de prorrogação, que é o endosso que a gente chama.
Então, enquanto perdurar o processo e não tiver o trânsito em julgado, as seguradoras são obrigadas a emitir o endosso de prorrogação enquanto tiver o processo em andamento, salvo se, é claro, o cliente, que a gente chama de tomador no seguro-garantia, diferente dos outros ramos de seguro que a gente está habituado como segurado, o segurado no seguro-garantia ele é sempre o beneficiário da apólice, ou seja, o contratante, ou quando a gente fala do judicial, o juízo e o reclamado, para não cometer gafe. Né? Na verdade, esse nosso cliente comum que nós tivemos há pouco tempo, ele foi até trabalhoso, né? Porque o perfil dele não estava muito bom no mercado financeiro. E o Alexandre teve que usar até os meios dele de expertise, Sim. de conhecimentos, para a gente conseguir essa aprovação. Porque não foi bem fácil, não é fácil assim, tá? Entendi. Alexandre, você contou pra gente que você também faz um trabalho proferindo palestras nas OABs e nas faculdades de Direito. Essas palestras, sobre o que você trata? Conta um pouquinho desse seu trabalho como palestrante. Isso, na verdade, foi algo que eu fiz como pessoa, né? Eu falei, eu preciso ajudar a mudar esse país. E, obviamente, unir o meu conhecimento nessa parte de seguro, né? Então, pegando um gancho, quando eu falei que eu entrei numa seguradora como na área de sistema e me apaixonei, eu não sabia nem o que era seguro, ao contrário. Quando eu comentei que eu tinha entrado quando eu tinha 20 anos, todo mundo se assustou. Não falaram, não, segue carreira pública, né? Vai ser advogado, vai ser concursado, juiz, tudo. Eu falei, não, gente, entrei no seguro e peguei paixão, que é o que a história está comentando. Eu falo que é uma profissão que ou que você ama ou que você odeia, não tem meio termo. Se você se apaixona e se dedica, como qualquer profissão, na verdade, né? Mas é uma profissão prazerosa porque eu falo que o seguro, se a gente pegar a essência, que é a boa-fé, a gente está contribuindo para a evolução da sociedade. Sem o seguro, o mundo estaria muito pior do que já está, né? Tanto que o seguro ele salva até catástrofes, né? A própria epidemia que a gente está tendo no Covid. Mas voltando ao assunto, nessa parte aí do direito, enfim, que a gente entende, o seguro, ele tem várias nuances que a gente sempre tem que tomar cuidado, porque qualquer erro, que é o que a Esther comentou, que a gente tem que demonstrar para o cliente todas as probabilidades, os percalços que ele pode ocorrer, seja em qualquer tipo de seguro, seja o seguro saúde, o seguro garantia e assim por diante. No seguro garantia, como eu comentei no judicial, já tem um amparo da própria lei, já tem todas as regras, né, que foca nisso. Então, nesse sentido, eu sou suspeito a falar, porque o seguro garantia eu entendo que ele ajuda as empresas com menos onerosidade, mas obviamente já tem que ter esse laço, tem que ter esse amparo para a gente conseguir uma aceitação. É diferente de um seguro patrimonial, porque o que importa é o patrimônio. No meu caso, não. Tem que ver lastro financeiro, tem que ver capacidade, documentos e assim por diante. E no judicial ainda tem mais um detalhe. A gente precisa também da tese de defesa, a gente pede ter um questionário judicial que o advogado que está patrocinando a causa responde. Então, eu brinco que tem algumas perguntas lá que isso, por mais que a empresa tenha o limite para a emissão de uma apólice, não necessariamente ela vai passar no crivo da subscrição, que é o aceite, porque dependendo do risco, a seguradora recusa. A seguradora, o foco dela não é empurrar com a barriga, como a gente fala no direito, é realmente ver que tem tese, que tem defesa, que tem como alguma coisa brigar, né, na justiça, a gente fala. E aí sim ela entra naquele risco. Uma das perguntas do questionário é qual é a sua tese, né, de defesa. Sim. E qual a sua probabilidade de sucesso. Mas eles perguntam qual é a probabilidade de sucesso. E é tão difícil definir, porque como que a gente vai saber qual vai ser a decisão, então, né? Eu e Alexandre, né, tanto na área de corretagem, como a gente também une essa parte de direito, tem horas que a gente fala, talvez, né? Não é o talvez que nós usamos? E agora, nesses tempos de pandemia, Covid, como que estão as questões do seguro-saúde? Eu acredito que as empresas, né, que elas fazem os planos empresariais, os funcionários devem estar fazendo uso maior do que em tempos normais, né, dos planos de saúde. Tem, até a gente, entre aspas, entendam, né, brincadeira, a gente até comenta que tem empresas que já estão com imunidade de rebanho. Então, o Dr. Eduardo estava comentando do contrato de contra-garantia, o famoso CCG. E aí até tem ligação com o que o doutor falou dos operadores de direito que estão se formando, que eles podem focar, por exemplo, no contrato de contra-garantia, nas condições gerais de seguros, que isso eles podem usar na vida acadêmica para depois militar em prol da área securitária.
Mas falando do contrato de contra-garantia, é um documento que eu falo que causa um alvoroço com nossos clientes. Por quê? Tem que assinar todos os sócios, se casados em comunhão total ou parcial de bens, os respectivos cônjuges devem assinar, reconhecer firma e entregar a via física na seguradora. Somente após essa, claro, agora devido à pandemia, estão aceitando também a assinatura digital, está um pouco mais flexível o nosso segmento. Mas somente com a entrega desse documento que eu consigo emitir a primeira apólice. Porque esse documento é o que o doutor acabou de falar, é a seguradora se respaldando no eventual sinistro para ingressar com a ação de regresso. Então eu falo que o meu seguro, ele é um pouco complicado de nós vendermos, porque o cliente fala, nossa, eu estou pagando algo que na prática eu nunca vou conseguir utilizar. Então, eu estava falando, doutor Eduardo, então quando os cônjuges têm que assinar, Esther sabe, a gente já passou por cada episódio que deixa a gente numa saia justa, né? Porque, dependendo do caso, ou a esposa ou o esposo não está sabendo o que está acontecendo na empresa. E aí, quando tem que assinar um documento, que eu falo que é um atestado da vida, ou seja, na eventual execução, a seguradora vai executar até a casa, a geladeira, claro, com regras na lei, né? É bem única, a gente sabe que não pode, assim por diante. Se for bem de família. Mas ela leiloa tudo. Mas essa assinatura do cônjuge é em qualquer regime de bens. Não, quando separação total não precisa. Eu sou casado com comunhão separação total ou parcial de bens, o cônjuge tem que em participação dos aquestos e separação não precisa, não então. Precisa. Não. Só se eu sou casado pelo comunhão parcial ou pelo total. Mas a maioria se casa com comunhão parcial, né? Então a maioria vai precisar assinar, né? Aí nós até damos risada, porque teve um processo que nós fizemos de segura-garantia, e aí a empresa era de Fortaleza, né, Ceará? E demorou um pouquinho, a gente brincou, acho que os donos estão demorando para explicar para as esposas o que está acontecendo, né? Sim. Não foi? Verdade. Só que aquela garantia, no fim a gente fez a brincadeira, mas era uma garantia de execução de obra, de uma obra pública lá no Ceará, que não implicava nada, era execução de garantias trabalhistas, né? Mas nós brincamos, falando, peraí, eles estão demorando para explicar para as esposas, né? E ainda pegando esse gancho, doutor, o que eu acredito que o estudante que está se formando também pode se especializar na cultura de colocar exigência, quando eu falo de garantia privada, que eu acabei não abrangendo muito, só falei da garantia pública, no garantia privada tem um campo muito vasto ainda para explorar para os operadores de direito, porque ainda falta a cultura no Brasil do advogado ou, né, de quem presta consultoria jurídica para os clientes, para as empresas, colocarem no contrato uma exigência de uma caução, de uma garantia, seja um contrato de fornecimento de alguma coisa, um contrato de execução de alguma coisa, um contrato de obras, de prestação de serviço, de bens, e não precisa necessariamente envolver ente público, pode ser entre privados. Uma construtora com uma empresa de arquitetura, ou mesmo uma empresa de limpeza, com uma outra empresa que está contratando para prestar serviço, um prédio, por exemplo. Então, o operador de direito ele tem que já saber que no campo de securitário, ele pode conhecer essas formas de proteger o próprio cliente dele, uma empresa, um condomínio e assim por diante. Isso ainda é pouco explorado no Brasil. Por isso que eu fazia as palestras, eu fiz em OABs, tanto de São Paulo como no interior, fiz também aí em faculdade de Direito para ensinar e para orientar, que eu falo que tudo que no nosso país falta ainda é a educação, é a orientação, é a explicação. Porque conhecimento a gente consegue conduzir na vida, mas sem conhecimento a gente não consegue. Então eu me senti nessa necessidade de compartilhar todo o conhecimento, do meu know-how da minha vida aí, enquanto securitário, quando eu trabalhei em seguradora, conforme a Esther, minha parceira, comentou, como também agora como corretor de seguro. Então eu abri a Lime Passarello em 2018, que aí eu falei, chega de trabalhar em seguradora, vamos empreender. Não vou negar para vocês, no Brasil tudo é dificultoso quando a gente resolve empreender, mas eu entendo que se o estudante de direito, aí, os nossos futuros formados e colegas de direito quiserem se especializar na área de securitária, é um campo amplo. E aí sim, eu recomendaria particularmente a fazer o curso na Escola ANS, Escola Nacional de Seguro, porque todo corretor ele é obrigado, estilo advogado, que tem que ter o exame da ordem, nós temos exames também e tem que ser aprovado para exercer a profissão, senão não pode. E o curso se faz na Escola Nacional de Seguro, a sigla ANS. ANS. Olha, então, se você é estudante de Direito, está terminando sua faculdade, está buscando algum caminho, algum nicho para você seguir, olha que dica aqui interessante que o Dr. Alexandre está dando. Busque a Escola Nacional de Seguro, que pode ser que você encontre
um caminho novo para você trilhar aí na sua vida profissional. Eu costumo falar que quando a gente atua nessa área, como nós somos advogados e corretores de seguros, né? É óbvio que o cliente de corretoras de seguro é um cliente. O meu cliente, que eventualmente eu trabalho em alguns processos, é outro cliente, uma coisa não mistura com a outra. Mas mistura num sentido, sabe, Eduardo? Eu acho que na área de corretagem de seguros, por sermos advogados, nós passamos o tempo todo, uma boa parte do tempo, fazendo uma advocacia pro bono para o cliente, sabe? Você consegue entender isso? Eu acho que em algumas áreas é muito importante o direito. Tem o corretor com o direito. Também quem faz corretagem de imóveis, né? Às vezes a pessoa faz uma corretagem, tem o Cresce. Agora, quem é formado em direito, que entende de direito imobiliário, aí consegue ser um corretor top, porque tem... E é isso que vocês são, né? Vocês são corretores tops da área de vocês. Obrigado. Por causa da formação em direito, que ajuda muito, né? Muito interessante. Exato. E o que eu falei, o cliente se sente, né, Alexandre, muito seguro. Com certeza. Muito seguro, porque ele tem não só uma venda ou uma consultoria, ele sabe que ele tem um aparato. Olha, tem uns que falam, doutora, eu acho que se eu fizer isso está errado. Está muito errado. Eu posso fazer isso? Pode, que você está certíssimo, né? Você tem um amparo aqui. Não, se você fizer isso, você está errado, você está lesando, você está fazendo isso, e isso pode se virar contra você. Nossa entrevista chegou agora no finalzinho dela, mas antes de a gente acabar, antes de finalizar a entrevista, eu vou pedir para vocês deixarem uma mensagem para quem está nos assistindo. Não sei quem quer deixar a primeira mensagem. Vai lá, Esther. Primeiras damas, sim. Claro. Uma mensagem de modo geral para esse tempo de pandemia. Gente, procura a felicidade nas coisas menores, nas menores coisas. Não fica estressada por qualquer coisa. Sabe, eu acho que essa pandemia serve bastante para a gente ver outras coisas que nós estávamos cegos para ver. Sejam felizes, procure a felicidade em outras coisas, cuide da sua cabeça, a sanidade mental. No meio do caos, a alegria. Procure a alegria nas pequenas coisas, ela vem, tá? Verdade. Complementando aí, primeiro, doutor Eduardo, obrigado aí pela oportunidade, a doutora Esther é minha parceira. Eu entendo que a pandemia, ela está fazendo com que nós fizemos e fazemos, né, todo momento, uma reflexão na nossa vida. Então, acho que as palavras hoje ideais é a resiliência, compaixão, empatia e principalmente perdão. Porque hoje a gente vê tanta gente fazendo tantas coisas erradas e em vez de a gente julgar, a gente também tem que se pôr no lugar do outro, né? Que é o que a doutora Esther comentou. A saúde mental está tão abalada que muita gente está fazendo muitas coisas sem pensar. Não que eu estou falando que justifica os erros, não, nada justifica, mas a gente tem que tentar remediar da melhor forma possível. E claro, todos nós somos seres humanos acima de tudo, então passíveis de erros, ninguém é perfeito. Então acho que o coronavírus, ou Covid-19, ele nos traz essa oportunidade da gente refletir sobre a nossa vida e sobre o próximo, principalmente. Muita felicidade, muito obrigada, doutor Eduardo, por essa Eu que quero agradecer a vocês dois por terem usado um pouquinho do tempo de vocês para vir aqui bater um papo comigo, trazer as informações para o canal. Muito obrigado, assim, de coração, pelo que vocês trouxeram aqui de informações. E se você gostou da entrevista, clique aqui no sininho para receber as notificações do nosso canal, compartilhe com algum amigo que se interesse pelo tema e até a próxima sexta-feira com uma outra entrevista.